Olá, tudo bem? Ok, neste vídeo eu vou esclarecer você sobre uma questão aí que muitos têm me procurado e têm dúvidas a respeito da classificação dos procedimentos IFR, né? Então, veja, a classificação dos procedimentos IFR, alguns ainda estão com um conceito muito antigo, onde se classificava os procedimentos IFR em precisão e não precisão. Eu queria alertar você, olha, não é mais assim, não é mais assim. Isso já mudou há algum tempo, na verdade na ICAO desde 2012, outubro de 2012, e no Brasil, lógico, obviamente, também existe essa nova classificação. Se é que podemos chamar nova, né, se foi lá em 2012. Mas de qualquer forma, muitas pessoas estão com problema em relação a isso aí, e o objetivo desse vídeo é justamente esclarecer você a respeito dessa questão da classificação dos procedimentos IFR. Outra questão é sobre questão de operação IFR e procedimento IFR. Vamos distinguir isso aí para ficar claro. Vamos falar sobre a questão de guias também, vertical, horizontal, o que é isso, como funciona e, enfim, neste vídeo nós vamos falar isso, ok? Bom, começando então a respeito da ICAO. A ICAO tem os anexos, como você sabe, então existem os anexos. Um dos anexos da ICAO é o anexo 6. O anexo 6, por exemplo, ele fala sobre a operação da aeronave, né? Você sabe que o título do anexo 6 é justamente operação da aeronave. E quando fala de operação aeronave, então no anexo, sempre quando se falou o voo IFR, fala da operação IFR. Então operação IFR, né, não procedimento, mas normalmente se fala operação IFR. Muito bom. Nós temos lá no anexo 10, como você sabe, é aquele anexo de telecomunicações e tal, lá tem a fraseologia, IFR e tal, e lá existe uma questão da aproximação IFR, e isso normalmente relacionado, então, à questão do sistema de performance e tal, né, tratado principalmente, então, da aproximação IFR, a performance da aproximação IFR. O anexo 14 é o anexo que trata, então, como você sabe, de aeródromo. O anexo 14 trata de aeródromo. E quando é falado com essa ótica de aeródromo no anexo 14, então lá fala da aproximação IFR, então, para a pista. Então, aproximação IFR para a pista. E o documento, né, PANSOPS é aquele documento da ICAO, importantíssimo, né, para o piloto que voa IFR, para quem vai fazer operação IFR. O documento PANSOPS, ele notadamente fala sobre o procedimento IFR. Então nós temos o termo procedimento IFR e operação IFR. Basicamente é isso. Então eu mostrei para vocês aí os vários documentos e anexos onde trata dessa questão. Muito bem. O que é... Vamos distinguir o que é procedimento IFR e o que é operação IFR, ok? Bom, muito bem. O que é o procedimento IFR? O procedimento IFR nada mais é do que a navegação que a aeronave faz. Então, é a navegação que a aeronave faz para executar um procedimento, as várias fases de um procedimento, chegando a um determinado ponto em que ela prossegue para o pouso, ou então faz o procedimento de arremetida. Então, o que é o procedimento IFR? São aquelas manobras que uma aeronave executa até a aproximação final, numa determinada altitude, na qual ela pousa. Ok? E o que é operação IFR? Bom, na verdade, a operação IFR é a maneira pela qual a aeronave é conduzida num procedimento IFR. Ou seja, a operação IFR é o piloto que faz. Então, é a maneira pela qual este procedimento é executado. Tá certo? Então, bom, com esta ótica, né, nós vamos entender, então, uma coisa importante que a ICAO trabalha nesse novo conceito. É uma questão de mínimos, quer dizer, então, o mínimo se estabeleceu o que nós chamamos do mínimo tipo A e o mínimo tipo B, que é o seguinte, que é uma determinada altitude, para baixo e para cima. E outra coisa, então, mínimos, e a outra coisa é o método de voo. Né? Ou seja, a aeronave vai navegar
lateralmente ou a aeronave navega verticalmente, tá certo? Então, mínimo. Vamos lá falar então sobre os mínimos então. Existe o mínimo, né, que é o mínimo tipo A. O que é o mínimo tipo A? Então, seria quando o mínimo IFR ele está acima, até de 250 pés para cima. Então, quando o mínimo está 250 pés ou acima, nós chamamos esse de tipo A. Quando o mínimo IFR ele está abaixo de 250 pés, é o tipo B, ok? A ICAO definiu desta forma. E quanto ao método de voo, ela fala sobre uma tal de guia lateral, que na verdade é a navegação da aeronave no plano horizontal. Então a aeronave ela navega, aqui ó, ela navega no plano horizontal, ok? E também a aeronave navega no plano vertical, ok? Então, isso aí é chamado de LNAV, né? LNAV, navegação, ó, a navegação no plano horizontal ou navegação lateral, quer dizer, o deslocamento da aeronave no plano horizontal. Agora, quando eu tenho o deslocamento da aeronave no plano vertical, então aí eu tenho a navegação vertical. No Brasil, adotou-se então falar guia lateral, né? Guia lateral, navegação no plano lateral, ou guia vertical, que seria a navegação da aeronave no plano vertical, né? Então, justamente esse termo que foi usado, guia lateral e guia vertical. Pois bem, então qual é a classificação? A ICAO classificou os procedimentos em FR em não precisão, número 1, não precisão. Número 2, approach vertical, né? E número 3, precision approach. Então vou repetir. Número 1, non precision approach, aproximação de não precisão. Número 2, é o APV, é o approach vertical, ou é o procedimento de guia vertical. E o número 3 é o procedimento de precisão, tá? Se você recordar, lembra um pouco o antigo. Antigamente só tinha procedimento não precisão e procedimento de precisão. Então o que entrou de novo? Entrou aí o número 2, né? Que é o approach vertical, ok? Bom, vamos lá, vamos por partes. Então o que é o número 1? É o NPA, Non Precision Approach, ou procedimento de não precisão. Quais seriam esses procedimentos, principalmente aqui no Brasil, que são classificados como não precisão? Bom, então o NDB é VOR. Bom, isso aí todo mundo sabe, inclusive nesses questionários que tem por aí, é isso aí que aparece. Mas não é só o NDB e VOR. Nós temos também o procedimento ARNAV, que é o GNSS, o procedimento ARNAV, que usa a navegação satelital, e somente a guia lateral, ou seja, o deslocamento da aeronave, a navegação ocorre apenas no plano horizontal, certo? Então, apenas no plano horizontal. Quando nós temos navegação somente no plano horizontal, então nós temos, ou na verdade que é chamado de plano lateral ou guia lateral, que é na verdade no plano horizontal, esse procedimento é de não precisão. Isso acontece com o NDB, isso acontece com o VOR. E acontece em procedimentos ARNAV, GNSS, somente com guia lateral. Aliás, se você pegar a carta, você vai ver que tem mínimos para procedimento ARNAV somente com guia lateral e com guia lateral e vertical, que é o Baro-Vineve, que eu vou falar daqui a pouco, que é o número 2 aí na classificação, tá? Mas vamos continuar. Então nós temos NDB, VOR, procedimento ARNAV somente com guia lateral, mas nós também temos o LOC. LOC, né? É o LOC, o localizador do ILS lá. Então, você sabe que o procedimento ILS, né, ele pode ser realizado somente com LOC. Quando é LOC, inclusive na carta que aparece, ela está lá, ILS or LOC, né? Porque são dois procedimentos.
Quando é só lock, então a aeronave apenas vai fazer a navegação no plano horizontal, que é chamada guia lateral. Neste caso, então, é um procedimento de não precisão. E o outro é aquele procedimento radar, hoje não muito usado aí, mas aquele procedimento radar na qual a aeronave ela é orientada por um operador radar, de um radar de vigilância, onde ela é orientada no plano horizontal, ou seja, somente com a guia lateral, ela é orientada para chegar na final, e aí ela executa o procedimento IFR, ok? Então, são 5 procedimentos. Aí você fala, pô, como é que eu sei disso? Gente, é só dar uma olhada. Olha lá, presta atenção então você nisso. Então nós temos essa descida, quando a aeronave apenas usa essa guia lateral, a aeronave vai descer até aonde? Uma MDA, que é Minimum Descent Altitude, ou altitude mínima de descida. Então todo procedimento que tiver uma MDA é de não precisão. Beleza? NDB, VOR, aeronave somente com guia lateral, LOC, e procedimentos radares onde eu tenho MDA, ok? Bom, número 2. Número 2 é o APV, o Approach Vertical, ou seja, os procedimentos de guia vertical. No Brasil se adotou então o procedimento de guia vertical. Na verdade é um procedimento chamado Baro-Vinev. Por que Baro-Vinev? Lembra, Baro, você vai lembrar de altímetro, né? No Baro-Vinev, esse procedimento Baro-Vinev, que é um procedimento ARNAV, GNSS, a aeronave navega tanto com guia lateral no plano horizontal, como também ela navega verticalmente, tá certo? Então ela navega verticalmente. E aí então ela tem as duas guias. Que guias? A guia lateral e a guia vertical, tá certo? Então esse é o procedimento chamado Baro-Vinev, que é essa segunda classificação, que é o procedimento de guia vertical chamado APV pela ICAO. Então os procedimentos ARNAV com guia lateral e guia vertical são chamados de procedimentos de guia vertical. Apesar que tem os dois, lógico, né? Ok? No cuidado não confundir. Muito bem. E a aeronave desce para quê? Para MDA? Não, ela desce para DA. Você fala, mas quem desce para DA não é precisão? Sim, quando se trata de LS, PAR ou PAR, PAR no caso que é o PAR, ou MLS, sem dúvida a aeronave desce para DA ou DH, né? Mas aqui no procedimento de guia vertical também desce para DA. Aí você fala, mas qual é a diferença? Porque de precisão também tem guia lateral e guia vertical. Ok, tem. Então qual é a diferença de uma coisa e de outra? A diferença, preste atenção você nisso. A diferença é que no procedimento de guia vertical, que é a segunda classificação, a aeronave desce para DA, sim, porém ela não atende, aí é que é a grande dica, ela não atende os requisitos do documento 868, que trata desse assunto, não atende esses requisitos de precisão, tá certo? Senão seria um procedimento de precisão. E por último, nós temos número 3. Número 3 são os procedimentos de precisão. Quais são eles? Bom, nós já falamos. O ILS. Por que o ILS? Ora, você não tem o localizador? Guia lateral. Você não tem o glide? Guia vertical. Então tem guia vertical e horizontal. E a aeronave desce, no caso do ILS CAT-1, para DA. No caso de ILS CAT-2 ou CAT-3, desce para DH, a altura de decisão. Outro procedimento é o PAR, Precision Approach Radar, que no caso do Brasil, que é o procedimento, que é o radar de precisão, que no Brasil só é utilizado em bases militares, emprego militar, tá certo? E é óbvio também o PAR, né? uma aproximação PAR, a aeronave é conduzida com guia lateral no plano horizontal e também é conduzida com guia vertical. Ela faz o piloto também tem informações de guia vertical, ou seja, ela é conduzida também verticalmente, é uma guia que conduz verticalmente, tá certo? Aí você fala, poxa, mas ainda está confuso. Olha, você tem que gravar o seguinte:
No número 2, que é o approach vertical, que é a guia vertical, o procedimento de guia vertical, a aeronave navega então com guia lateral e também vertical. O detalhe é que a aeronave faz isso, né, sozinha, através do Baro-Vineve, né, que é um procedimento Baro-Vineve, que é, obviamente, ela tem que ter esse sistema navegacional. Ela cria uma rampa virtual, tá certo? É o procedimento, ela é homologada e ela tem um sistema navegacional que permite essa navegação no plano vertical, tá certo? Lembre-se, desce para DA. Qual a diferença do procedimento de guia vertical e procedimentos de precisão? A diferença é que no procedimento de guia vertical, que tem navegação lateral e vertical, desce para DA, mas não atende os requisitos do documento 168, tá? E, portanto, tem mínimos um pouco superiores aos mínimos de precisão. E já os procedimentos de precisão, portanto, ILS, né, completo, aí com localizer e glide, portanto, navegação no plano horizontal e no plano vertical, essas aeronaves, então, elas têm aí as duas guias e atendem, ou seja, esses procedimentos também atendem os requisitos do documento 168 da ICAO. Quais são eles? ILS, o PAR e o MLS, ok? Bom, espero ter esclarecido. Você pode nos acompanhar aí no YouTube, faça os comentários aí embaixo, dê sugestões para que a gente possa fazer vídeos que possam esclarecer e tal, ok? Ok, até o próximo vídeo, um grande abraço, tchau, tchau.